Olá pessoas, meu nome é Alvix, eu estou aqui para trazer mais um vídeo para vocês. E bem, no vídeo de hoje vai ser um videozinho aí de análise do segundo volume da Light Novel The Empty Box and Zero of Maria, ou se preferirem, o Tsuru no Hakuto Zero no Maria. Lembrando que esse vídeo faz parte de uma sériezinha aqui no canal, onde eu tô revisando toda a Light Novel, trazendo aqui para vocês as minhas impressões ao final de cada um dos volumes. No caso, mais especificamente, esse vídeo é sobre a análise do volume 2 da obra, beleza? E é importante eu falar aqui no início para vocês que nesse início do vídeo não vai ter spoilers do volume 2, mas como eu acredito que quem chegou aqui já leu pelo menos o primeiro volume, então os spoilers dele vão estar liberados durante o vídeo, beleza? Agora, em relação aos spoilers desse volume, eu vou avisar quando chegar na parte deles, para vocês que não quiserem tomar spoilers poderem pular tranquilamente. Então vejam o vídeo sem nenhuma preocupação com isso, beleza? E bem, como de costume, vamos então aqui no início para uma introdução deste volume, beleza? No volume anterior, após a conclusão ali da caixa Rejecting Classroom, acabamos o volume com a Mogi, que era no caso a portadora, que tinha feito o desejo com a caixa anterior, sendo hospitalizada depois dos ocorridos ali do final do volume. E então ficamos meio que sem saber para onde que a história iria prosseguir dali. O autor não deixa muitas pistas não, diferente desse volume inclusive. Bem, esse segundo volume ele começa de uma forma muito mais calma, acredito que o primeiro, pelo menos pelo que eu me lembre, e ele começa a mostrar mais sobre o cotidiano do Oshino e da Maria, de uma forma você vê que como é que eles estão vivendo ali na escola. Também você percebe que a Maria agora ela se transferiu para a escola de uma forma diferente, ela agora faz parte no caso do primeiro ano, então ela é a Kouhai ali do Oshino, ou seja, o Oshino é meio que o senpai dela de certa forma, né? Só que, como é de se esperar dessa light novel, logo após um inicinho ali bem tranquilo dele, você já começa a perceber que tem algo diferente ali que vai acabar atrapalhando esse cotidiano tranquilo deles, que no caso o Oshino percebe que o corpo dele tá começando a se mover por conta própria, tá realizando ações que ele não consegue se lembrar que tinha realizado, que no caso começa ali com coisas simples como o envio de e-mails, mas depois começa a ficar cada vez mais estranho e logo eles começam a perceber que isso provavelmente eram indícios de uma nova caixa, chamada então de Seven Nights in Mud. Bom, feita essa introdução, vamos agora para a análise em si desse volume. Bem, ele pra mim foi muito bom de verdade, e ele deu uma expandida e deu várias explicações e várias coisas sobre o universo da obra. Em relação a isso, tem uma coisa muito interessante que acontece, que a Maria ela fala um pouco mais sobre o fato dela ser uma caixa, como ela ficava falando no primeiro volume, e fala bem mais nesse segundo. Ela explica sobre as capacidades que ela consegue ter por causa disso. No caso, ela explica sobre conseguir entrar em outras caixas, como ela fez no caso da Rejecting Classroom, e também conseguir detectar e localizar quando uma caixa está sendo utilizada. Depois também é explicado mais sobre o que seria a própria caixa da Maria mesmo, que é chamada de Flawed Bliss, mas se eu vou falar isso agora seria um spoiler, então se você quiser ver isso, mais pra frente eu vou estar falando, beleza? Outro ponto também falado logo no início é sobre a capacidade que o Oshino tem de ser sensível a alterações em seu cotidiano, justamente porque ele é muito apegado a isso, uma das coisas que ele mais preza, de sem dúvida alguma, e como que isso pode ajudar eles a detectar a caixa. A Maria consegue saber que uma caixa está sendo utilizada e o Oshino consegue notar diferenças no cotidiano. Os dois acabam se juntando nesse volume para poder tentar descobrir qual é a essência dessa nova caixa, quem é seu portador e, claro, como eles vão fazer para destruí-la. Uma das coisas mais interessantes desse volume é, no caso, quando você começa a entender um pouco mais sobre os tipos de caixas, que é explicado pela Maria. Ela fala sobre dois tipos diferentes que existem. No caso, as caixas que seriam do tipo interna e as externa. A interna seria do tipo a Rejecting Classroom, que no caso é quando o portador faz um desejo ali que ele mesmo não acredita que seria possível de se realizar no mundo real. E isso faz com que aquele desejo se realize, mas em meio que em um ambiente que é fora da nossa realidade, fora do nosso próprio mundo. Ou seja, caso eles consigam quebrar a caixa, aquilo tudo que meio que aconteceu ali é desconsiderado, apenas quem vai lembrar é quem tava ali interagindo mesmo com a caixa. Já a caixa externa ela é do tipo que aquele desejo se realiza no nosso mundo. A caixa Seven Nights in Mud, que é a que eles estão enfrentando nesse volume, ela é desse tipo, ou seja, ela realmente impacta a realidade e consequentemente seus efeitos não poderiam ser revertidos, mesmo após ela ser destruída. Esse é um aspecto que pra mim deixa você muito mais tenso a respeito do que pode ocorrer e como que isso vai impactar a vida, principalmente o protagonista, porque ele tá sendo controlado de certa forma por essa caixa, e então qualquer tipo de ação que acontecer ali enquanto alguém tá controlando o corpo dele,
dele é algo que vai realmente afetar a vida dele mesmo após o término desse volume. E isso começa a afetar muito a cabeça do protagonista. Ele começa a repensar várias coisas e isso é um aspecto muito forte do volume e que pra mim fez ele ser muito mais interessante do que o anterior. Bem, agora para poder aprofundar um pouco mais aqui na análise desse volume, eu vou precisar dar spoilers, porque praticamente qualquer coisa que eu for falar das reflexões mais profundas que esse volume traz, já seria um spoiler bem grande sobre a obra. Mas não se esqueçam de que vocês podem pular para esse tempo que tá aí na tela e ir para uma conclusão, onde eu vou falar um pouco mais sobre qual foi a opinião geral sobre o volume, beleza? E bem, agora vamos então para a sessão com spoilers. Bem, como eu disse anteriormente, esse volume ele traz várias explicações novas que enriquecem bastante o mundo da obra, explicam muita coisa mesmo. E no caso, uma coisa bem interessante é quando a Maria fala mais sobre a habilidade da própria caixa dela, da caixa que ela é, que se chama Flawed Bliss, que no caso ela dá a capacidade para Maria de conseguir realizar o desejo de alguém como uma própria caixa faria. Mas como consequência, ela acaba perdendo as memórias a respeito daquela pessoa. Então ela tem que pensar bem antes de oferecer um desejo desses para alguém. Inclusive é uma coisa que ela faz durante esse volume, mas eu vou falar um pouquinho mais pra frente. E como eu falei agora há pouco, um ponto que pra mim é o que me ganha nesse volume é ir notando como que a caixa vai afetando o protagonista. O Kazuki, ele percebe o cotidiano dele que ele tanto valoriza, já é quebrado logo de início com as ações que o Ishihara, que no caso é a entidade lá, a existência que tá tomando conta do corpo dele, faz ali, principalmente com a Kokone, e faz aquela declaração. Isso já começa a abalar muito já a relação dele com os amigos dele, destruindo aquele cotidiano dele de verdade. Então quando ele começa a perceber que essas ações que foram tomadas usando o corpo dele são realmente permanentes, isso começa a afetar muito ele. A partir dessa parte da história, você começa a ver aos poucos o protagonista meio que se afundando e cada vez perdendo mais a motivação dele. Isso mostra muito bem a sensação de impotência dele em relação àquela situação, aquele efeito da caixa. E tem alguns momentos que deixam isso muito claro, tipo nas seguintes falas: aquilo que quero recuperar não existe mais. Não tenho mais um objetivo, não há significado em destruir a caixa. Perdi o meu foco completamente, não me importo mais. Essa situação ela acaba indo se agravando cada vez mais, até chegar no ponto que pra mim é muito marcante nesse volume, que é quando o Oshino acaba sendo pressionado pelo Miyazaki, que é um parceiro do Ishihara, e acaba chegando ao ponto de trair a própria Maria, ajudando na execução dos planos deles. Ele meio que já tinha desistido, né, quando chega nesse ponto da obra, e quando ele vê que eles estão ameaçando a família dele, ameaçando a irmã, mostra aquele áudio que é extremamente chocante na hora, antes de ter aquela quebra ali, aquele choque no finalzinho do áudio. Quando eles estão mostrando aquele lixo, você fica muito tenso, você pensa, agora ferrou de vez, agora já era, a vida do Oshino nunca mais vai ser a mesma. E isso choca muito o personagem, você vê que ele chega nesse ponto extremo de realmente trair a Maria. Então no caso, o plano inicial desses dois, do Miyazaki e do Ishihara, era meio que chocar o Kazuki para fazer ele desistir completamente de parar a caixa, e meio que eles conseguem isso por um tempo mesmo. E o Miyazaki, que até então era apenas um estudante da mesma turma que o Oshino, acaba depois explicando sobre por que ele estava ajudando nessa execução desse plano. E ele fala então sobre quem realmente é aquela existência do Ishihara que está tentando dominar ali o corpo do Oshino. Na verdade, aquilo é a realização do desejo da irmã dele, que é a Riko Asami, que desejou então substituir o Oshino. E um aspecto bem interessante também que é trabalhado nessa parte é sobre o fato de tanto o Miyazaki quanto o Oshino está tentando proteger aquilo ali que eles consideram a coisa mais importante de suas vidas. No caso, o Oshino, ele preza pelo seu cotidiano padrão, tendo aquela vida bem calma dele, cultivando boas relações ali com os amigos dele, com a Kokone, com o Daya. E já o Miyazaki, a coisa que ele mais se importa de tudo na vida dele é a irmã dele, que ele considera extremamente preciosa devido a tudo que eles passaram durante a vida deles e os aspectos que eles sentem em comum em relação ao passado deles. Bem, e agora indo para um ponto que pra mim é o mais forte de todo esse volume, é no caso o momento que trata sobre uma discussão a respeito do que define uma pessoa como sendo ela mesma, qual seria a característica que definiria e representaria cada pessoa. E justamente devido a caixa tratar sobre uma existência tentando substituir a de outra, tomando o corpo dela, é uma discussão que tem foco gigante no volume, e inclusive sendo nos pontos-chave para desencadear a mudança no modo de pensamento do próprio Miyazaki. Essa que é uma discussão que vai muito além de só uma discussão de uma obra fictícia. Tem várias discussões filosóficas a respeito disso, eu já vi várias coisas e é realmente algo que me interessa muito e eu acho muito interessante. E alguns momentos que deixam muito claro essa discussão ocorrendo durante o volume que são extremamente bons. Alguns como os seguintes:
Diga o que define Kazuki Oshino. Você não pode notar a diferença apenas pela personalidade, afinal você ainda pode reconhecer alguém que não viu em anos como sendo a mesma pessoa, mesmo se a atmosfera e personalidade da pessoa tiverem mudado completamente, certo? Quando você vê alguém agindo de maneira um pouco incomum, você logo pensa, essa é outra pessoa? Alguém sumiu o lugar dela? É claro que não. Esses trechos que eu falei agora, eles mostram muito bem a linha de pensamento do Ishihara a respeito desse plano deles que ele estava realizando ali logo no início. Mas ao decorrer da história meio que isso vai se moldando e vai modificando o pensamento justamente por causa desse debate que eles têm. Ele meio que vai mudando a forma como ele enxerga esse aspecto do que definiria uma pessoa. Um ponto bem importante para isso seria o próximo passo ali do plano deles, que no caso consistia em fazer que a Maria não conseguisse mais diferenciar entre as existências do Ishihara e do Kazuki quando eles estivessem trocando ali naquele mesmo corpo, sendo no caso então a forma deles fazerem isso tentar forjar uma traição para justamente quebrar o que seria a linha que dividiria a compreensão da Maria a respeito dos dois. Mas o que acontece é que isso acaba por falhar, porque mesmo após o Oshino agir de uma forma que a Maria nunca iria conseguir prever, ela não mostra dúvida alguma de que realmente é ele que tá controlando o corpo, e isso choca completamente o Miyazaki naquele momento ali. A Maria ela chega até mesmo a dizer que, olhando alguns segundos para a expressão facial do corpo do Oshino, ela já conseguia diferenciar qual identidade estava no controle do corpo. Mas o Miyazaki, mesmo ele considerando a existência da irmã dele, que no caso ali era o Ishihara Yuei, a coisa mais importante da vida dele, ele ainda facilmente era enganado quando tentava diferenciar os dois. E isso é um ponto chave muito importante para mostrar para ele, na verdade, o que ele deveria fazer é buscar proteger a verdadeira Riko Asami, que no caso é aquela que é a portadora da caixa, aquela que fez o pedido e não aquela existência que foi criada pela caixa e tá tentando assumir o corpo do Oshino. E nessa parte você descobre então que teria duas Riko Asami. Eles meio que explicam isso através daquele negócio da realização do desejo da caixa. O desejo nunca é realmente completo 100%, porque ele depende realmente da forma como a pessoa entende aquilo que ela tá pedindo. E como a Riko Asami ela não acreditava fielmente na possibilidade de assumir o corpo de alguém, de substituir alguém, o que aconteceu foi que foi criada então através da caixa essa segunda existência que tá no corpo do Oshino. Um outro aspecto bem interessante de se ver nesse volume é a forma como a Maria reage após entender a situação da Asami, que ela visando fugir dessa vida dela que tava só um desastre, tudo dando errado, ela acabou fazendo esse pedido, tentando meio que fugir do que estava acontecendo com ela e se tornar outra coisa. E a Maria meio que entende isso e ela se identifica em relação a isso de ser uma existência criada por um desejo da caixa. E justamente por isso ela começa a querer ajudar essa existência de alguma forma e não apenas destruir a caixa e acabar com ela. E a Maria acaba chegando no ponto que ela oferece até mesmo um pedido de realização de desejo com a sua própria caixa, mesmo tendo como consequência o esquecimento de várias coisas em relação ao Oshino. Porém, quando o Kazuki ele descobre sobre essa intenção da Maria, ele fica totalmente contra e acaba impedindo ela de qualquer forma e faz ela até mesmo jurar que não faria isso de forma alguma. E essa é uma parte muito importante para mostrar como que a relação deles, que tinha se enfraquecido muito durante o período de fraqueza do Kazuki, quando ele acabou traindo a Maria, já havia sido totalmente superado aquilo e eles já estavam novamente confiando muito um do outro, coisa que anteriormente não acontecia, com o Oshino sempre desconfiando das ações que estavam ocorrendo entre eles, e se ele realmente poderia considerar a Maria como uma aliada dele. E por fim, uma coisa que eu gostaria de falar também é sobre o plot twist final, que realmente é muito surpreendente, eu não esperava ele de forma alguma, que no caso é quando o Oshino realmente descobre que quem estava com o corpo original da Riko Asami não era ela, e sim o O que estava possuindo ele, e que após a realização daquele desejo, tudo que estava ocorrendo em relação a isso era meio que uma manipulação do O por interesse próprio dele. E a forma como realmente ocorre essa parte é muito interessante, e o Oshino começa então falando: por que você, estando pronta para cometer suicídio a fim de impedir a Seven Nights in Mud, precisaria cooperar com Miyazaki-kun, que é aliado de Riko Asami, que deseja que a caixa se complete? Pare com essa atuação, O. Então a expressão no rosto de Riko Asami desaparece, e não posso mais sentir qualquer traço de Riko Asami nesse rosto inumano. Então uma voz não humana de O responde: a caixa não era para ser completa desde o início. Riko Asami é um ser interessante, é verdade, mas jamais sacrificaria meu querido objeto de observação apenas por causa de uma existência tão insignificante. Deixar Riko Asami assumir o corpo de Kazuki Oshino? Não posso permitir isso. E na hora que ocorre essa revelação é
bem impactante e mostra como é importante aquele aspecto falado lá no início do Oshino conseguir ver as diferenças bem claramente em relação àquelas alterações no cotidiano dele. E bem, galera, agora vamos então para a conclusão sobre o que eu achei desse incrível volume, que eu realmente gostei muito dele. Pra mim ele foi de longe o mais interessante e gostoso de se ler até agora, se bem que a gente só teve 2, né? E, inclusive pra mim os momentos calmos que tem nele, de Slice of Life, se é que a gente pode chamar eles assim, foram muito divertidos e também serviram muito bem pra mostrar como que a relação da Maria e do Oshino tava funcionando naquele início da obra e como ela vai modificando ao decorrer dela. E também é uma quebra muito boa de clima, já que durante essa obra a gente tá acostumado com tensão praticamente o tempo inteiro, então deixa um ritmo bem interessante quando tem esses momentos mais calmos ali no decorrer da história. Outro ponto que me pegou bastante nesse volume, que eu tratei anteriormente, era sobre a discussão que tem sobre o que torna uma pessoa ela mesma, sobre o que define a identidade de cada pessoa e como que isso encaixa perfeitamente na temática dessa caixa nova. E é muito interessante mesmo, e pra mim é um dos pontos mais altos desse volume, é justamente essa discussão que vai aos poucos progredindo e altera até mesmo a ação de alguns personagens quando eles começam a ver isso de uma forma diferente. Então, na minha opinião, esse realmente foi um volume muito bom de verdade, inclusive me deixou muito ansioso pra poder ler o próximo, principalmente devido ao cliffhanger que tem no finalzinho desse volume ali, que é muito bom. Nossa, é sensacional quando você chega nele e fala que, meu Deus, não acredito. E tá relacionado com aquele aspecto que eu disse que eu achei muito interessante sobre a caixa realmente impactar na vida do Oshino. Isso é muito bom. Então, sim, eu recomendo muito a leitura desse volume. Se você leu o primeiro e por preguiça acabou não continuando a obra, esse pra mim é muito bom de verdade, apesar que tem bastante gente que ainda fala que ele é o mais fraco de todos. E eu realmente fico meio intrigado com isso. Será que a obra vai melhorar tanto assim que esse vai acabar sendo nos volumes com menos destaque? Eu não sei, a gente vai ter que continuar ali lendo e eu vou trazer aqui as análises dos próximos volumes pra gente ver como que vai ser a evolução ali da minha opinião em relação à obra, beleza? Então, no mais foi isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de comentar aí embaixo e dar aquela interagida. Também deixar opiniões aí sobre o que você acha que eu deveria trazer aqui pro canal. E, claro, deixar o like e compartilhar o vídeo pro canal continuar crescendo, beleza? Então é isso. Valeu, falou e fui!